Nos dois vídeos anteriores nós resolvemos o grupo de funções básicas, média, soma, conte valores, continuo. E aqui a gente resolveu os exercícios usando a função se. E agora a gente vai fazer uma mistura delas, vai usar essas funções de maneira condicional. Vamos trabalhar com a função média se, conte se e soma se. Algo acontecendo, se algo acontecer, nós somamos, contamos ou tiramos a média. Vamos lá, o banco está aqui para facilitar. Vamos entender a primeira questão e a instrução para a gente usar. A questão é: qual a média de indicações dos filmes que passam na Netflix? Qual a média de indicações dos filmes que passam na Netflix? Ou seja, em média, quanto que um filme que está disponível na plataforma Netflix tem de indicações? Então, o nosso parâmetro condicional é estar ou não disponível na Netflix. Entre esse conjunto de filmes, os disponíveis na Netflix, nós tiraremos a média. E aqui a instrução é: use média se e escreva Netflix na fórmula. Já eu vou falar por que eu pedi para escrever. Então, para chamar uma função, como eu sempre venho falando, digite igual. A função que a gente precisa usar nesse exercício é o média se, ele está aqui. E vamos entender agora cada um desses parâmetros. Dos três parâmetros. O primeiro é o intervalo, onde a gente vai buscar se o filme é ou não da Netflix. Então vamos buscar neste intervalo aqui. O segundo é o critério, que é neste intervalo ser Netflix, portanto o segundo critério é Netflix. E a terceira é a média, que a gente vai calcular de número de indicações, que a gente vai usar a coluna B. Então vamos fazer isso na prática. Qual que é o intervalo do Netflix? É esse, então a gente vem aqui e seleciona. Percebam que aqui a sintaxe já apareceu o intervalo, que vai da célula C2 à célula C51. Temos 50 filmes, esse é o intervalo. Ponto e vírgula. E aí automaticamente aqui a gente passa para o segundo critério. Parâmetro, que é o critério de procura. Basta abrir parênteses, pode escrever Netflix. Fecha parênteses. Vamos para o último parâmetro, que é apontar para a fórmula, para a função, qual é a média. Basta vir aqui, Ctrl Shift seta para baixo. Ele já selecionou aqui o intervalo. Basta apertar o Enter e aqui está a resposta. Em média, os filmes da Netflix têm 4.2 indicações. Vamos ver aqui. Vamos achar Netflix. E aí dá até para conferir aqui, a média realmente é 4.2. Por que eu pedi para escrever Netflix? Vocês vão perceber que aqui no segundo exercício é igual ao primeiro. A gente vai usar a mesma função, só que a gente vai procurar agora não na plataforma Netflix, vai procurar nessa plataforma Hulu. E aí, ao invés de digitar Hulu, a gente vai clicar aqui. Então vamos lá. Igual, média se. O intervalo onde a gente vai procurar o Hulu é esse aqui. C2 igualzinho ao anterior. Aqui, ao invés de digitar Hulu, vocês podem apenas clicar na célula E4. Ao clicar, a sintaxe o Excel já vai entender que é a célula E4 e vai colocar aqui. E o último parâmetro é aonde ele vai buscar essa média, é na coluna B. Pode fechar ou pode apertar Enter direto. E aqui a gente tem 1.5. É interessante, e isso é o mais importante da diferença entre esse primeiro exercício aqui e esse aqui, que se vocês mudarem aqui o parâmetro de Hulu, vocês escreverem Netflix, ele automaticamente atualiza aqui na coluna H.
Obviamente, vai dar 4.2. Se vocês colocarem max, a média vai ser 1. Se vocês colocarem qualquer outro streaming, ele vai aparecer lá a média. Tudo bem? Então deixa eu só voltar aqui para ficar com o resultado certo. O segundo exercício então é esse. Vamos para o terceiro. Vamos entender qual é a questão. Qual o total de filmes indicados que passam no streaming max? Use a fórmula conte-se. Então o que a gente está querendo saber aqui é: conte em um determinado intervalo as aparições de max, ou seja, os filmes que passam na plataforma max. Então igual conte.se, ela já está aqui, e ela tem dois parâmetros. O primeiro parâmetro, a gente precisa selecionar o intervalo. O intervalo é esse, a gente quer saber nesse intervalo quantos filmes passam na max. E o segundo, vocês podiam digitar aqui max e fechar, deu 1, mas aí eu não quero que vocês façam assim, então pode apagar. E o segundo eu quero que clique aqui e deu igualmente 1. Vamos verificar se a max só tem realmente um filme indicado. Vem aqui, clique em max e A Different Man é o filme indicado que está disponível na max. Caminhando aqui para o nosso último stream, para a nossa última questão. A questão é: qual o total de filmes indicados que passam na Peacock, que é um streaming que eu não conheço. Qual o total de filmes que passa nessa plataforma? Para obter essa resposta, vamos usar o soma-se. Vamos somar diante de uma condição. Qual condição é essa? Passar nessa plataforma. Então, qual é o intervalo da condição? Qual é o intervalo que tem o nome do streaming? É esse. Então, a gente seleciona C2 a C51, ponto e vírgula. Qual que é o segundo parâmetro? Qual é o critério? É o nome do streaming, está aqui. E qual que é o último parâmetro? O intervalo que a gente vai somar a quantidade de filmes, que é esse aqui, a coluna B. Depois que selecionou, aperta Enter e o resultado está aqui. Vão ser 11. Vamos verificar para conferir. 8, 9, 10, 11, o resultado está certo. E aqui vocês podem novamente mudar. Se vocês colocarem Netflix, vocês vão perceber que 21 filmes, por exemplo, estão na Netflix, e vocês podem fazer isso com todas as casas. Que se quiser desfazer, pode voltar aqui, clicar, desfazer. E esse foi o nosso exercício, resolvendo os exercícios de funções condicionais.